Paz do Senhor para todos. Estou fazendo uma nova live. Quem não me conhece, eu sou Elias Ramos, tudo com letras minúsculas no YouTube, Elias Ramos minúsculo. Quem já me conhece já sabe, porque tem vários Elias Ramos no YouTube. Então, para você me achar, você tem que digitar Elias Ramos, tudo minúsculo. Eu fiz assim para fazer um diferencial no YouTube, né? Não ia se confundir na hora de procurar. Eu também vou pedir a vocês que já me conhecem, ou aqueles que não me conheceu, que esse é um canal evangélico. Falamos de Deus, ensinamos a palavra de Deus, exegesimamente. Eu fiquei esse final de semana sem fazer live. Eu acho que a última fiz foi quinta ou sexta-feira. Mas estava no propósito, né? Deus estava me mostrando muita coisa em sonho. Essa semana que passou, Deus me mostrou muita coisa que vai acontecer no país, em sonho. Coisas difíceis de compreender para quem não tem a visão espiritual. E mostrava guerras. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus é curador, é a ferida que Ele fere, Ele cura, e Ele está no controle de tudo. Né? Temos que ter essa certeza. É Ele que está no controle de tudo. Às vezes eu falo baixo, desculpe, porque é o meu jeito de falar. Minha irmã reclama comigo que eu falo baixo no microfone. Eu tenho que comprar um microfone melhor. Esse aqui é um provisório. E ainda não deu para fazer isso. Mas meu jeito de falar, eu não consigo falar alto. Quando eu tento falar alto, mas daqui a pouquinho eu estou falando baixo. Me perdoe por isso. Eu não sei ficar gritando, falando alto. Eu aprendi assim e depois de 62 anos você não consegue mudar o que você é. Mas está tudo bem. Vamos falar hoje sobre Jó. Eu vou pedir a vocês que já me conhecem ou que estão conhecendo, não deixem de dar o like, compartilhar, não deixem de assinar o canal para o YouTube ver que é importante. Porque a gente tem poucos assinantes. Tem muita gente que vê e nem dá o like. Isso é normal. Mas eu vou pedir a vocês que vejam, dá o like, tá? Eu vou falar sobre Jó. O último capítulo de Jó. E não vou ler todo, só vou ler uma parte e depois o finalzinho. Né? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Vem antes dos Pentateucos. Acredita que ele foi contemporâneo de Abraão, viveu nessa época, porque Deus se revelava aos homens. Não foi só Abraão. Lembra que o sogro de Moisés era sacerdote do Altíssimo. Tinha um profeta chamado Basalão, que não era do povo de Deus. Deus se revelou a muitos antes mesmo de Abraão. E Jó acho que foi um deles. Tá? Porque que na poeira do tempo, o que não foi escrito, Jó foi escrito. Os escritos estão lá na Vulgata Latina, no escrito do Mar Morto, Jó está lá. Mas creio os estudiosos que ele veio antes de Moisés, antes dos Pentateucos. Né? Então, já uma conduta moral, que ele já tinha, uma experiência com Deus. E vou relacionar Jó com o cristão atual, porque é um livro poético, igual a Cantares de Salomão, como Provérbio, mas um livro de extremo ensinamento espiritual. Santo Deus, bendito Pai, eu peço que abençoe a todos que estão vendo essa live, que vão ver, abençoe suas famílias, os lares.
pai, mãe, avó, avô, crianças. Abençoe a célula né? A máxima, né? Da família, que é da sociedade, que é a família. Abençoe quem está enfermo nos hospitais, vem curando. Visite também os hospitais, visite também os presídios, libertando tanto espiritualmente as pessoas dos grilhões do pecado, como também dos grilhões físicos. Em teu nome, Senhor, conduz esse país, entrego ele em tuas mãos. Aqui no Jó 42, é a confissão de Jó. Ele passou aquele período todo, ele era um dos homens mais ricos do Oriente, ele sacrificava toda vez seus filhos, fazia uma festa, sacrificava e pedindo perdão pelos seus filhos, e o medo, querer que os filhos, nas suas festas, poderiam ter amaldiçoar o nome de Deus, ou não reverenciar a Deus, que devemos reverenciar a Deus em tudo, até nas nossas festas, né? Que Ele é o autor e consumador da fé, é o Criador, nós respiramos o ar que Ele nos dá, se Ele cortar o ar, a gente não vamos respirar, Ele dá o sol, dá a chuva, têmpora e sarode, Ele simplesmente dá as lavouras, Ele dá a paz e também tira a paz, entendeu? Ele fere, Ele também cura. E às vezes fere para nossos próprios ensinamentos, né? E aqui ele deixou o diabo. Dessa vez o diabo, os filhos de Deus, se apresentou a Deus, e o diabo também se apresentou nos céus. E o Senhor confrontou o diabo com a fidelidade de Jó, porque o diabo não é fiel. Confrontou o diabo com a fidelidade de Jó. E o diabo, instigador, falou assim: bem, pudera, né? Você deu tudo de bom para ele. Quem não vai te louvar? Ele afrontou a Deus, né? Aí Deus falou: pode tirar tudo dele, menos a vida. E o diabo foi lá, tirou tudo. Seus filhos, matou seus filhos, tirou toda a riqueza. E aí se apresentou de novo nos céus, os filhos de Deus, e o diabo veio. E ele falando, e Deus falando assim: você viu, meu servo Jó, mesmo você ferido, tirando tudo dele, ele continua fiel. Aí, isso é um resumozinho, né, do livro, né? O diabo ainda falou assim, Satanás ainda falou assim: pele, pele, osso, osso. Se tirar a saúde, ele vai blasfemar contra ti. E o Senhor permitiu, mas disse: não tirai a vida. No decorrer disso tudo, Jó ficou pobre, ignorado pelos seus parentes, que eram ricos. Esse povo oriental é complicado. Não é só o povo oriental. Quando você vê que uma pessoa está passando um perrengue, uma luta, perde tudo de uma hora para outra, acha que Deus está pesando a mão porque fez algum pecado, todo mundo se afasta. É na política. Se alguém é perseguido pela justiça, mesmo ele estando certo, todo mundo se afasta. Fica com medo de ser atingido também pelo mesma coisa que vem contra a pessoa. Muitos poucos se compadecem e vai visitar. Teve 3 amigos de Jó, se compadeceu, mas criticava ele, né? Achando que ele pecou. Mas ele não pecou. Ele passou aquilo tudo sem pecar. Mas Jó, antes de entrar no livro, Jó era como um cristão crente hoje. Ouviu falar de Deus, mas não viu a Deus, não teve experiência com Deus. Ele temia a Deus. Então, a maioria teme por ouvir falar, mas não teve experiência com Deus. Experiência espiritual, sobrenatural, de ver Deus, de ver a Deus. Eu não sei se devo falar. Minha irmã critica isso muito, que as minhas experiências eu não devo falar, mas eu vou falar. Eu já vi o Senhor num monte, com 40 irmãos. E depois, num sonho, ele apareceu 2 vezes para mim. Igual Salomão. Então, ter experiência sobrenatural, teofania,
vê o Senhor, ouviu o Senhor, a voz do Senhor, dentro de nós, vê os seus anjos. Muitos estão nas igrejas, nunca viu anjo, nunca teve experiência de ouvir a voz de Deus, nunca viu coral de anjo, ouviu coral de anjo de madrugada. Muitos não contemplam o sobrenatural, porque quem se aproxima de Deus é envolvido no sobrenatural e é sensível. Seus olhos são sensíveis e conseguem ver o sobrenatural. Os espíritas, muitos deles, veem o sobrenatural pela experiência que eles têm. E o evangélico cristão que se aproxima de Deus também consegue ver o mundo sobrenatural, o mundo sobrenatural em volta, espiritual em volta de nós, que é muito mais real do que o mundo real, incrível que pareça. Pelo menos essa experiência eu tenho, que o mundo espiritual, ele parece mais vivo, mais, como vou dizer assim, mais real do que o mundo que está em volta de nós, físico. E o mundo físico é um prolongamento do mundo espiritual. Não é um mundo espiritual que é um prolongamento do físico. Ao contrário, é o físico que é um prolongamento do mundo espiritual. Só que a gente, quando não está sensível ao Espírito de Deus, não consegue ver nem anjo, nem demônio, nem espíritos caídos, nem um monte de coisa que tem por aí. Tem um monte que fica cercando a gente. A gente tem que orar para repreender. Mas o que eu quero dizer, a teofania aqui, Jó teve uma experiência com Deus no finalzinho. No capítulo 42, eu vou ler. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode. O Senhor apareceu vou tentar ler, apareceu no capítulo, deixa eu ver qual o capítulo. O Senhor convence Jó da ignorância, deixa eu ver aqui. Deus. Acho que é o capítulo 19. Peraí, Senhor. 38. Senhor, depois disso, o Senhor, no meio do remoinho, respondeu a Jó: então, quem é esse que escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí, capítulo 38, 19, Deus faz um monte de perguntas a Jó sobre os céus, sobre isso, se ele sabia, coisa. Mas vamos até o 42, já depois de Jó ter aquela experiência de teofania, de Deus falar com ele no redemoinho, coisa que ele nunca teve essa experiência, sacrificava a Deus, temia a Deus, como muito cristão, crente nas igrejas teme a Deus, ouviu falar de Jesus, mas nunca viu Jesus em sonho, nunca viu Jesus por visão, nunca viu seus anjos, nunca coisa. Tem a certeza pela fé. E é grande isso, e é muito bom. Mas também fala que os sinais seguirão os que creem. A Bíblia fala isso. Então, aqui, Jó estava como muitos deles, muitos de nós. Depois ele teve essa visão física no redemoinho e Deus falava com ele através do redemoinho. Que é impossível alguém ver Deus Pai. Ali Deus que estava falando. Jesus ainda não tinha sido revelado ao mundo, né? Então Jesus não poderia aparecer como Jesus para ele. Ali apareceu no redemoinho. Então respondeu Jó ao Senhor. 42. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Foi Jó, né? Na verdade falei, aí ele confessa que foi ele. Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É lá no capítulo 38, 19, Deus fala dos arranjos do céu, as potências do céu, como fez a terra. Então, pergunta a Jó se ele estava lá, né? Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aqui ele já entra como um aluno de Deus. Eu te conhecia de ouvir. Olha aqui,
Jó conhecia do Senhor de ouvir, de falar de Deus. Ele temia o Senhor, ouvir falar de Deus, como muitos cristãos estão nas igrejas. Teme o Senhor por ouvir falar de Deus, mas nunca teve experiência real com Deus. Minha esposa que acabou de passar aí por trás. Aí. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino. Eu me arrependo no pó e na cinza. Então, a fala dele foi de arrependimento. Ver que a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e ele não viu a glória de Deus. Ele viu Deus, no redemoinho, Deus falar do redemoinho com ele. Falar como homem, falar com outro homem. Através de um redemoinho. E ele ali se abominou, porque ele viu que ele é carne, sangue, nada. Nós não somos nada. Não entendemos nada que está em volta de nós. Aí Deus repreende os 3 amigos deles que foram lá se compadecer de Jó, em vez de se compadecer, inframaram-se contra Jó, dizendo que Jó tinha pecado contra Deus. E tendo o Senhor falado essas palavras, Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos. Porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então Deus já disse que já defendeu Jó. Tomai, pois 7... Interessante aqui. Deus defendeu do homem. Deus defendeu o Jó. Mesmo aí na situação de doente, raspando as chagas com caco de telha, no pó e na cinza, Deus era o seu Deus e Deus o defendeu. Tomai, pois 7 novilhas e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Quer dizer, mesmo ele na luta dizia que era reto. E ele é que Deus pôs ele como sacerdote, acima dos seus amigos. Então foram Elifaz, o temanita, o Bildade, o suíta, o Sofá, o Maamatista, fizeram como o Senhor ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó. Olha aqui, a sorte existe. E quem muda a sorte é Deus. A sorte existe. Quando ele se orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes possuíra. Antes ele era o homem mais rico do Oriente, agora ele é o homem mais rico de novo, com o dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Por que vieram a ele todos os seus irmãos? Eles souberam da história, souberam que Deus falou com ele, souberam da realidade que aconteceu com Jó. Que o inimigo afrontou Deus e Deus usou a vida de Jó para mostrar ao inimigo que não é a riqueza, não é a doença que a pessoa deixa de ser servo dele. Né? Mostrou, mesmo na pobreza, na doença, o homem pode ser fiel ao Senhor. E Jó mostrou isso através da vida dele. E o inimigo envergonhou o inimigo. Deus envergonhou o inimigo através da vida de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos, porque já não estava com medo que aquela aflição de Jó os atingisse. Todas as suas irmãs e todos quantos Dante o conhecia, comeram com ele em sua casa e se reconduíram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado, cada um deu um dinheiro e um anel de ouro. Aqui eu posso comparar, vamos dizer, tem aí uma perseguição religiosa aí, vamos dizer que a justiça persegue uma pessoa, nem dentro da igreja, um pastor, sei lá, de quem prende, coisa, todo mundo se afasta, todo mundo vai se afastar. E só na misericórdia de Deus, depois quando Deus o defende, que os irmãozinhos mais fiéis vão se chegar. Isso é normal, isso é coisa humana. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 jumentas, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então ainda na velhice ele ainda teve filhos, com a própria mulher que era velha também. Chamou o nome da primeira Gemina e da outra Quísia e da terceira Queriapuk.
toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Seu pai deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó, ainda depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Né? Aqui o último estado de Jó foi melhor, com saúde dobrada e com riquezas dobradas. Deus o permitiu ser afrontado pelo inimigo, ser perseguido, ter doença. Muitas das vezes a pessoa contrai uma doença e diz que a pessoa está em pecado. Tem uns crentes aí de última hora que diz que são santão e o crente não fica doente. O crente fica doente também. Pode ficar doente. E às vezes Deus está provando a sua fé. Às vezes pode ser a opressão do inimigo. Mas só porque é crente, o inimigo não pode dar opressão? Pode. Aí para a pessoa buscar o Senhor e se libertar daquilo. O justo viverá da fé. Deus se agrada de quem busca Ele com fé. Eu estou falando Deus me tocou para falar esse capítulo de Jó. Eu resumi o máximo que pude o capítulo de Jó, que são 42 capítulos, muita coisa para ser lida, então não dá para falar muito. Quem tiver curiosidade, lê o livro de Jó. É difícil a interpretação no começo, mas se você ler e reler, você vai entender. É um livro poético, mas um livro verdadeiro. E aqui, eu confrontando Jó com os cristãos hoje, com a maioria dos cristãos hoje, pelo menos ocidentais, né? As igrejas que estão nos países que ainda não têm perseguição. Aquelas igrejas que estão nos países que têm perseguição, como na China e outros, que as pessoas às vezes pagam com o próprio sangue para ser cristão, esse eu não vou dizer que não tem experiência com Deus, porque só paga com o próprio sangue quem tem experiência com Deus. Só dá sua vida por Deus, por testemunho de Deus, quem já viu Deus, quem já conversou com Deus, seja em sonho, seja em visão, seja em fé. Porque o crente que não teve essa experiência, a teofania com Deus, ele não vai dar sua vida por Deus. Quando vive a perseguição, ele vai entrar dúvida no seu coração e ele vai se afastar. Entre a perseguição e a dor, ele vai largar de mão a fé. E às vezes larga de mão de fé para as coisas do mundo, a sua própria concupiscência, às vezes por um adultério, às vezes por luxúria, às vezes por dinheiro, às vezes por trabalho. Muitos largam a Deus por isso. Mas aquele que tem aquela experiência, a teofania com Deus, como Moisés lá na sarça ardente, como Ezequiel que viu Deus, abriu-se o céu e ele viu, como Isaías, como Silas, como outros, que conversou com Jesus na época que Jesus andava aqui na terra, e depois que ele morreu, ressuscitou e apareceu lá no caminho de Naúns, conversando com aqueles dois. Esses homens e mulheres, todos os homens e mulheres que morreram testemunhando Jesus depois dos apóstolos, depois dos patriarcas, dos patricidas, e que vieram testemunhar com suas próprias vidas, eles testemunharam a sua própria vida porque teve uma experiência pessoal, uma teofania com Deus, com Jesus, com seus anjos. Porque quem não tiver, quando vem a perseguição, a luta, às vezes nem é a perseguição, a luta do dia a dia, abandona Jesus fácil. Por isso que a Bíblia nos fala, persegui e conhecei o Senhor. Persegui e conhecei o Senhor. Se você não teve um encontro pessoal com Deus, não é só levantar a mão na igreja porque sentiu-se emocionado por uma pregação, foi à frente, aceitou Jesus. Esse é o princípio. Embora que essa parte eu não tive na minha vida. Eu cresci no Evangelho e continuei no Evangelho. Eu não me lembro de ter levantado a mão para Jesus. Falar a verdade. Eu só lembro que eu estive desde que ele foi criado na igreja, continuei criado na igreja, e da igreja continuei.
saía de uma igreja para outra, fiquei 22 anos em uma, passei para outra, passei por os problemas também da mocidade, que a gente faz muita coisa que é aborrecível, deseja muito sexo, deseja muita coisa, fiz muita coisa errada. Vim da iniquidade, estando dentro da igreja, fazendo coisa errada, mas depois de se convertir mesmo, mas através da palavra, através da coisa, que eu já tinha o conhecimento espiritual, já via visões desde a infância, às vezes aquele período de adolescente, 13, 14, 15 anos, de 10 a 15 anos, a gente passa por um período muito problemático, que a gente nosso caráter está se firmando. Com 15 anos eu batizei, aí de lá para cá eu melhorei. Mas de 10 a 15 anos, até os 10 anos, era firme na palavra de Deus. Depois de 10 anos em diante, eu passei por um problema muito grande como adolescente. Adolescente é terrível. A gente vê as coisas, quer fazer as coisas. Todo mundo faz. Quer experimentar tudo. Mas passando essa fase horrível da nossa vida, que é boa em um ponto e horrível em outro, a gente vai se firmando. E depois veio casamento, namoro, dificuldade de construir, dificuldade de ter filhos, as lutas do dia a dia para manter casa, família, desemprego, arranjando emprego, Deus mostrando onde devia ser, fazendo uma opção para não largar a igreja. E a gente vai vencendo. E a gente vai tendo experiência com Deus, teofanias, a gente vai vendo visões, a gente vai vendo os milagres, a gente veio o batismo com o Espírito Santo com 20... Embora que eu já via visões, já ouvia Deus, mas o batismo mesmo, falando mistério, veio com 22 ou 23 anos, uma coisa assim. Porque era muito tradicional. Eu era muito ligado à tradicional, para dar glória a Deus era difícil. Era muito tradicional, mas via visões. Eu temia a Deus. Mas aí Deus foi trabalhando, como até hoje. Trabalha no nosso coração. E aqui, Jó, estou falando das minhas experiências, mas tem muita gente com muita mais experiência, muito mais intimidade com Deus que eu. Eu quisera ter mais intimidade com Deus, abrir mais as minhas, vamos dizer assim, meus desejos, minhas coisas para servir a Deus melhor. Mas para isso você tem que abrir mão de muito mais coisas. E Deus vai trabalhando. Deus tem um propósito com cada um diferenciado. O que Deus tem comigo não é contigo. O que Deus tem com fulano não é comigo. Eu não sei o que Deus tem com fulano. Eu sei que o que Deus tem comigo, pelo menos em parte, né? Eu botei minâncora aqui no pescoço, está aparecendo. Então, o que em parte? Em parte a gente profetizamos, em parte falamos o que sabemos, o que nos foi revelado. A Bíblia nos fala isso. Então aqui, esse capítulo 42 de Jó, nos fala claramente dá uma imagem do cristão hoje. Jó, antes de passar por aquele problema todo, Deus usar a sua vida para mostrar ao diabo que não precisava ter poder, nem riqueza, nem saúde para ser fiel. Jó passou por isso tudo e continuou fiel ao Senhor. E humilhou o diabo. Ele quis, o diabo naquela reunião com os anjos de Deus lá, quis confrontar Deus. E Deus mostrou para ser servo dele. Não precisa estar cheio de bênção. Jó simplesmente foi tirado tudo, a sua saúde, a sua riqueza e tudo, e ele continuou fiel. Continuou fiel. E ele não tinha visto Deus ainda. Ele tinha só ouvido falar de Deus. Ele era fiel. Aqui hoje em dia, tem muita gente nas igrejas, a Covid é um exemplo.
Quando teve o negócio da Covid, fecharam as igrejas, fecharam isso, aquilo, não podia ir na igreja, muitos ficaram em casa e não ficaram buscando o Senhor. Muitos não voltaram. Muitos enfraqueceram na fé. Graças a Deus, muitos criticam aí, mas tem no YouTube, em outros lugares, igreja online, como o do pastor Sandro Rocha e outros. Tem um outro lá em São Paulo também, que tem a igreja física e tem a igreja online. E essa tem sido mais benção, muita gente tem se convertido. Eu fui num batismo com o pastor Sandro Rocha, aqui em Magé, quase 100 pessoas se batizaram porque estavam em culto online. O evangelho tem que ser pregado de todas as maneiras, desde que seja fiel dentro da Escritura. Eu não sou contra o culto online, eu sou a favor que a pessoa esteja no culto online e esteja na igreja. Ou seja lá na igreja do pastor Sandro Rocha, seja em outra igreja que tenha culto online. Porque se a pessoa não vê o culto online, vai ver a novela. A verdade é essa. Se você vê o culto online, você está vendo, pelo menos, a pregação da palavra de Deus. Está vendo novela, filmes? Eu não consigo ver mais filmes. Até alguns filmes de romance evangélico, minha esposa chama para ver, mas eu não tenho paciência, eu vejo muita mentira envolvida, muita coisa, eu não consigo ver mais. Eu tento. A única coisa que eu vejo é aqueles filmes antigos, que tem muito inocente, que às vezes, de vez em quando, assim, que são 25 minutos que tem no YouTube, 25 minutos, Mazzaropi, ou alguma coisa assim, que Gine Eugênio, essas coisas assim, que é 25 minutos, às vezes eu perco só 25 minutos, mais nada. Mais nada. Aquelas coisas inocentes, muito inocentes. Aí o que é que acontece? Durante o dia, às vezes eu perco 25 minutos. O resto, quando eu vejo no YouTube, estou diante da televisão, é depoimento, comentários, coisa que está passando no mundo, as guerras. Eu vejo muito arte da guerra, vejo o outro também. Vejo também muita pregação. Pastor apóstolo Hermani, sei lá o que, o outro, pastor Sandro, e outros que às vezes é 1 hora de pregação, eu vejo. Quando eu estou assim, que estudo a Bíblia, estudo a palavra, eu vejo, não paro para ver besteira. Ou então um grupo rural eu vejo, que fala de agricultura, eu gosto de ver isso também. Mas isso cada um, né? Eu simplesmente não procuro ver coisa que vai envenenar minha mente. O Espírito de Deus já me tocou para não ver essas coisas que eu gostava de ver, filme de ficção, filme de terror, essas coisas. Abominei da minha vida, tirei da minha vida. Porque isso envenena a mente do ser humano. A gente tem que procurar a realidade. A vida já é difícil já. Se a pessoa se quer sendo envenenada a sua mente, daqui a pouquinho não sabe distinguir o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é real. Então é isso aí. Jó 42, capítulo 42, Deus me mostrou que tem muitos cristãos dentro da palavra, dentro das igrejas, que não têm experiência. Porque sinais seguirão aqueles que creem. Não é você correndo atrás de profecia, correndo atrás de sinal. Deus se mostra para você quando Ele quer. Teofania existe. Teofania, quem não sabe, é algo sobrenatural, anjo, Deus, ou voz, ou qualquer outra coisa sobrenatural que possa te envolver e você ver. Né? Moisés teve teofania ali na sarça ardente. Né? E assim por diante, outros homens de Deus, da palavra de Deus. Jó também teve. Com os olhos naturais, com os olhos físicos, ele viu um redemoinho e de dentro do redemoinho Deus falava com ele. E com os 3 amigos dele. E perguntava e queria a resposta, e ele também perguntava a Deus e dava a resposta. É uma teofania. Né? É algo sobrenatural. Então fica na paz. Essa live já tem 35 minutos, vai fazer 35 minutos de live. Que Deus vos abençoe,
frutifique ricamente, seu dia esteja abençoado. Continue orando, buscando a Deus, abençoando esse país, porque o Brasil é do Senhor. Esse país não pode ficar vermelho, não vai ficar vermelho. A gente está passando por um túnel escuro, onde a certeza jurídica não existe mais, onde a certeza política também não existe, mas isso vai passar. Tudo isso vai passar. Quando as pessoas que devem fazer alguma coisa acordarem e fizerem, isso vai passar. Eu só oro, não digo que um está certo ou que o outro está errado. Isso não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém. Deixa na mão de Deus. Deus que vai julgar todos. Não há nenhum maior que Deus. Nada pode sair da mão de Deus. Deus abençoe suas orações. Em nome de Seu Jesus Cristo. Não esqueça de dar o like.